Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje eu tô aqui para mais um papo positivo. A convidada de hoje é a Ingrid. Ingrid, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Maravilhoso, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu de ter você aqui. Você gostaria de se apresentar? Sim, bom, então eu sou a Ingrid Capper, né, sou psicóloga de formação, mas sempre trabalhei com a área de recursos humanos, então, né, a clínica não é a minha carreira, nunca fiz clínica, né. Hoje eu tenho a minha Uhum, empresa de lideranças, sou casada com o Carlos, uhum. já estamos juntos há 10 anos, e Uau, tenho um pequeno de 5, 5 anos. recém-feito. É uma Isso idade aí. muito legal. É muito legal, é muito legal. Tá sendo muito legal mesmo, é uma das melhores até agora. A gente sempre acha que a gente tá vivendo é a melhor, né, mas essa com Eu também tenho certeza essa sensação que parece que vai é. melhorando cada vez mais. Vai, vai. A gente também vai se fortalecendo como mãe, né, vai achando aí a nossa identidade, né. Eu acho também. Isso. Conta um pouquinho para mim então do seu desafio. Bom, até eu acendi a luz aqui. Eh, Uhum, bom, assim, o João, eu sempre digo que eu não fui uma criança fácil, o Carlos não foi uma uhum, criança fácil, uhum, então, não era de se esperar, né, que o nosso filho também não fosse uma criança fácil. Né, uhum, mas o João, assim, até em função a gente, né, pra quem não sabe, a Azul sabe, né, em 2020 eu tive câncer, nós estávamos no uhum, Chile, estávamos sozinhos, o uhum, João tinha 2 anos de idade, e ele atrasou bastante ali o desfraude dele, bastante mesmo, ele só foi desfraudar 100% agora em agosto, né, apesar de já faz um ano que ele, já não fazia xixi na fralda, já fazia no vaso, mas, com receio de ter ficado algum trauma ali, né, em 2020 em função do câncer, a gente até em 2021, a gente resolveu que ia colocar o João num acompanhamento psicológico, porque ele uhum, estava demorando muito para desfraldar. Ele uhum, não queria, ele tinha muito medo, muito medo. E aí, lá pelas tantas, a gente descobriu que, eu já estava já como claro, eu sou psicóloga, ainda que eu não seja clínica, né, a gente sempre tem aquele olhar, né, ainda mais para o filho da gente. Já estava percebendo que não tinha a ver com algo cognitivo, com falta de controle, né, com fisiológico. controle fisiológico, né. Eu estava sentindo que tinha alguma coisa a mais, também senti que não tinha a ver com o câncer, sabe. E Uhum, aí claro, a gente começou a juntar tudo, né. Hã, o João demorou para caminhar, demorou para falar, e eu sentia que não tinha a ver com desenvolvimento, é um feeling, né, que a gente tem como mãe. uhum, E aí, conversando com a psicóloga, a gente chegou à conclusão que o João é uma criança bem controladora. uhum, Em primeiro lugar, tudo tem que ser do jeito dele, né, tudo tem que ser tá. do jeito dele, tudo tem que ser na hora que ele quer, né, então assim, vocês não vão me dizer a hora que eu vou tirar Tirar minha a fralda. fralda, né, é eu quem vou dizer, né. E vocês não vão me dizer a hora que eu tenho que comer, vocês não vão me dizer a hora que eu tenho que ver televisão, vocês não vão me dizer, então, sempre foi muito assim, né. Tanto que o João, assim, ó, ele nunca caminhou, e ele que foi caminhar com 1 ano e 13, quase 4, e ele não caiu, ele simplesmente pum, saiu caminhando, falar, ele não falava nada, daqui a pouco ele estava falando uma frase. Então, assim, ele não queria falar, porque estava aquela ansiedade ali em volta dele, né, de tem que falar, tem que falar, tem que falar. Uhum, E aí ele decidiu que ele não ia falar, não ia caminhar e não ia tirar a fralda. Até que o tirar a fralda a gente deixou, né, e aí chegou, com 5 anos eu disse pra ele, né: "João, não tem mais fralda, né, agora acabou, a uhum, gente não tem mais dinheiro", aí claro, tudo muita terapia eu, muita terapia ele, né, aham, e ele largou, agora já 100% não tem fralda, não tem nada, não tem escape nenhum, nunca teve, como tudo, né, aham, mas tem a coisa ainda do controle, que daí agora ele faz com outras coisas, né. aham. E é isso, esse é o grande desafio, assim, né, do João, né.
Do fato dele controlar as basicamente coisas, então. isso, o fato dele ter controle a respeito de tudo. As coisas mais sérias foram essas que eu te contei, né, Aham. mas, Me conta uma tem situação, assim, que você sente que isso fica muito aflorado, assim, que é muito visível que ele ativa esse modo controlador. olha, geralmente quando a gente tenta impor alguma coisa, né. Então uma coisa que eu já notei é que eu não posso entrar numa disputa com ele, entendeu. Tá. Eh, quando eu digo assim: "Não", por exemplo, a velha, né, "Tu Uhum. vai fazer porque eu tô mandando", sabe. Isso aí não existe, Não assim, vai não existe funcionar. não, definitivamente não vai funcionar, né. Então, geralmente quando ele sente que a gente está tentando impor, ele vai tentar Uhum. impor de novo, ele vai dobrar a aposta, entendeu? Ele dobra a aposta, ele E dobra a como que aposta. é quando você tenta negociar com ele? Aí é um pouco melhor, desde que, né, eu dei espaço para que ele tenha uma certo poder de decisão, entendeu? Então, assim, se eu digo para ele hoje mesmo, assim, né, "Não, eu quero", ele achou um joguinho novo e a gente tinha que sair. Aí eu falei Uhum, assim: "Ó, cara", eu e o pai dele, né, "Cara, tu pode, tu vai jogar 2 minutos enquanto a gente termina de se vestir, quando terminar esses 2 minutos", então tem que ser sempre assim, né, "João, desliga", daí ele diz: "Não vou desligar". Daí a gente diz: "Desliga agora", isso aí não existe, né. uhum. Aí eu pego e ele diz: "Não, cara, vamos fazer o seguinte então, ó, que tu acha? São 2 minutos, né, e aí tu vai". Daí claro, demora, aí é um horror, aí Uhum. é um estresse, né, até que chega uma hora que vai. Para um momento como esse, dá para mudar um pouquinho a pergunta, por exemplo: Hã. "Filho, quanto tempo você precisa?" Pode ser de 1 a 5. Olhei. Porque, assim, só o fato de você dar o poder para ele é claro, né, você dá de 1 a 5, você já sabe que o 5 é o máximo, então você já fala o número máximo, sabendo que é o teu número máximo, Ah, legal. entende? Mas dentro Tô daquela anotando. abertura, ele vai ter a sensação que foi ele que mandou, Isso. que ele que decidiu. Então, com isso, a gente chama essa estratégia de dar pequenos poderes. A ideia de dar Hum, os pequenos poderes já é a gente planejar antes qual que é, dentro do aceitável pra gente, o que que ele pode escolher. Por exemplo, legal. se ele briga para ir tomar banho, e tomar banho não é uma opção, certo? Ele tem que ir tomar Não, banho. isso. Isso aí, Mas é. como que ele pode ir tomar banho? Será que isso é uma opção? "Filho, você quer ir tomar banho levando um brinquedo ou você quer colorir a água de vermelho?", por exemplo, bota um corante na água. Então, o como ele vai fazer aquilo é uma opção que pode estar dentro do poder dele. Tá, e assim, ó, agora eu pergunto, posso fazer perguntas, Claro, então, né? essa é a Tá. ideia. Tá, vamos pra história do banho, que é outra Ponto crítico. outro problema, né. Na verdade tudo, né. Então, assim, é sempre o Carlos que diz, né, meu marido, que, sempre quando sai de uma fase e vai pra outra é difícil, né. Então, assim, sabe, hã, tá, sei lá, tá vendo televisão e tem que comer, tá Uhum, brincando e tem que tomar banho. Sempre quando para passar de fase é uhum. complicado, tá. Eh, o que fazer quando ele diz assim: "Só mais um pouquinho, só mais um minuto", só que já acabou o minuto dele. A gente vai lá e desliga, tipo assim: "Ah, tá, chega", é porque a gente quer tentar ser sabe, respeitosos com ele. Eu não Dá para gosto de ele estar tentar ali, assim, passar a fazer assim, responsabilidade para ele. Por exemplo: "Filho, você precisa de mais 2 minutos, eu vou te dar aqui um despertador", aí eu não sei, você escolhe. Eu com a minha filha uso essa tá muito certo. a Alexa, por exemplo, e eu peço para ela Boa. falar, eu falo: "Pede pra Alexa quanto tempo a mais você precisa", e aí ela fala: "Alexa, me dá 2 minutos". E aí a Alexa mesmo desperta. Só que aí eu já passo mais ainda esse passo, não só apenas da Alexa avisar, eu digo: "E quando a Alexa avisar, eu confio que você consegue sozinho fazer isso". Hum. Tá, mas aí e tá, e se ele não faz? Porque assim, tá, nós não estamos falando da Bia, nós estamos falando do João, que é um horror, assim, ó, ninguém acredita, sabe. Tá, e aí beleza. E aí você fala assim: "Filho, olha só, a gente faz um combinado e eu quero confiar em você para que você consiga fazer isso. Se a gente não conseguir, amanhã nesse mesmo período, eu não sei se o Tá, problema é a às 8 da televisão, noite. então amanhã não vai ter a televisão, porque eu não Ah, tá, consigo é isso aí. confiar de deixar você sair sozinho".
Só que sempre que você falar assim, ó, não vai ter amanhã, esse não vai ter tem que ser diretamente relacionado com aquilo que aconteceu. Por exemplo, Sim, não adianta de nada você falar assim, não vai ter doce. que não tem nada a ver com a televisão. Tem que ter uma relação direta. Então, assim, se o problema foi o banho, então assim, filho, infelizmente a gente vai ir pro banho sem brinquedos, sem falar, sem música, sem nada, porque hoje você não conseguiu ir sozinho. Agora, quando você conseguir sozinho, você pode levar o brinquedo que você quiser, você pode estar escutando a música, porque provavelmente ele tem esse perfil onde ele funciona muito bem com premiação e controle. Sim, Então, é claro, né, no dia que ele não cumprir, você vai ter que ser firme, vai ser o dia, aquele famoso dia que você vai querer apagar e dar um reset. sim, o dia que ele vai berrando. Exatamente. Mas você tem que entender que quando você tiver esse dia, provavelmente ele vai acontecer uma, 2 vezes. É, isso aí. Uhum. Porque aí ele vai sentir, quando eu controlo, quando eu faço o combinado, aí na próxima vez não preciso de ninguém me mandando, ninguém me carregando, ninguém me empurrando. Tá. A Não, estratégia é você sempre excelente. pensar assim, como que ele acha que ele tem certo controle? Sim, como eu dou controle para ele. Mas o controle dentro do que é aceitável para você. Claro, claro. Porque tem gente que aí me pergunta assim: Zu, mas meu filho não quer entrar na cadeirinha com cinto. E aí eu dei a opção para ele: você quer ir com cinto ou sem cinto? Isso não é uma opção viável, certo? Então, quais são as opções, filho? Ir com cinto não é uma opção. Mas você quer escutar uma música no caminho? Você pode escolher a música. Sim, Entende? sim, Então, as opções sempre têm que estar dentro daquilo que é seguro e de que é aceitável para você. claro. Tá. E a outra coisa, assim, também, Uhum, sabe, que eu acho que tem muito a ver com isso, assim, é o confronto, assim, sabe, muito uhum, forte. Então, por exemplo, agora na sexta-feira foi um horror, assim, sabe. E uhum, às vezes, claro, como pai e mãe, às vezes a gente perde o controle mesmo, né, porque dá vontade de dar uns tapa. uhum, Mas assim, mas nunca temos tentado não fazer, aliás, faz bastante tempo. Mas as uhum, coisinhas que aconteciam também era, sabe, coisinha na bunda, assim, sabe, ou na uhum, mão para não bater na gente, porque também tinha coisa de bater, né, muito uhum, forte. Agora ele parou, né, porque ensinei ele a ir pra almofada, né, e uhum, bate na almofada, bate na almofada que eu sei que tu tá bravo. E aí, graças a Deus, parou, assim, mas teve uma época que era uhum, bem difícil. Mas aí na sexta-feira a gente chegou de um aniversário e veio as lembrancinhas, né, aí vinha com uhum, aqueles docinhos. Só que ele já tinha comido horrores de doce e não tinha uhum, jantado. E uhum, aí ele pegou e aí, claro, ele é grande, né, ele abriu a bala e a gente falou: "Não é pra comer. Tu não uhum, coloca na boca, porque tu não pode comer". E aí uhum, ele faz, né, assim, olhando e rindo, assim, sabe, uhum, tipo, provocando, sabe. E, ai, foi um estresse horroroso, assim, sabe. O Carlos botou ele num canto, ninguém bateu, a gente combinou que não ia bater aqui em casa. Isso foi uma combinação, né, nem eu nem o Carlos vamos bater, mas às vezes é difícil, assim, a gente, sabe, lidar com ele, porque é bem confrontador, assim. uhum. Tem uma coisa super complicada sobre o não, porque quando a gente pensa assim, não pensa no elefante cor-de-rosa, Sim, você pensa no elefante cor-de-rosa. Então você tá dando instruções falando, tipo assim, quando a gente vai construir uma frase na nossa cabeça, geralmente a gente corta o não da frente dela, sim, né? E isso, como psicóloga, você deve entender bem. Então, o que que acontece? Dentro da cabeça dele, não come esse doce, não coloca na boca, ficou, coloca na boca, come esse doce. Então você tem que tentar, na hora que você vai montar a estratégia de como eu vou falar essa frase, você vai falar o que você quer que ele faça. sim. Ah, tá. Filho, coloca esse doce aqui na minha mão. Sim. E você sempre vai buscar a estratégia de, porque assim, não coloca na boca também não diz para onde que esse doce vai. Sim, porque ele não sabe, né, o que fazer. Uhum. Então, a ideia é você dizer assim: "Eu quero que esse doce vá no lixo, ou eu quero que esse doce venha na minha mão, eu quero que você sente agora". Então, sempre o que que ele tem que fazer, e não o que que ele não tem. Sim.
Faz sentido? Não, muito, muito. Essa coisa de ele não saber onde botar a assim, né, porque daí o que que eu faço com isso aqui, né. Aham. Tipo, o único lugar que tem aqui pra ir, nesse É pra momento minha é pra boca, minha né. boca. Sim, Parece óbvio, mas só o jeito de falar faz uma diferença tremenda com eles. eu acho que E sim. quando ele é confrontador, ele é argumentador? Ou ele só é o confronto da raiva? Não, ele é argumentador. E Ele aí quer ele fica argumentar. tentando ganhar a batalha. Fica. Só E mais um quando você tem pouquinho, só mais um minuto, mas é só um pedacinho, depois eu juro que eu vou comer, eu prometo que eu vou fazer. Fica, fica. uhum. E o que que acontece quando ele diz o primeiro só mais um minuto? Assim, a gente tem que falar umas 3 vezes antes, né, então, assim, eu já sei, por exemplo, se eu na hora de almoçar, né, eu tô Uhum, fazendo a comida, uhum, nem terminei, eu já começo assim: "Ah, João, vai desligando que a mamãe tá terminando". uhum, Aí depois eu digo assim, quando eu terminei eu falei: "João, desliga e vai pra mesa", uhum. né. Aí eu pego e ponho a comida no prato Comida. dele e vou dizendo assim, entendeu? Então, assim, eu já vou avisando, assim, ó. Aham, E aí, às vezes, eu dou um minuto, às vezes eu pego e digo assim, ó, eu sento na mesa e digo: "Cara, tua comida tá servida. Se tu não comer, tu vai sair com fome, né, tu não vai uhum. comer a sobremesa, porque, Consequência lógica. né, a gente tem que ir pra escola, tu não vai ficar Uhum, sem comer". Isso já aconteceu, tá, Zu. Ele já uhum, a gen ele não ia sentar, não sentava, eu e o Carlos estávamos cansados, eu não ia ficar brigando, eu digo: "Cara, uhum, tá acabando, tá acabando, tá acabando", o guri desceu sem almoçar, uhum. desceu Não, mas tá gritando. tudo bem, sabe, ele não vai morrer. Não vai morrer de fome. É. Só que qual que é o problema, né, tem vários perfis de criança. Tem a criança que você faz isso, e automaticamente ela já não vai acontecer de novo. O problema desses perfis que entram muito em confronto, é que às vezes eles são tão bicho ruim, não é o jeito Sim, sim, bonito de sim. falar, mas assim, eles são tão assim, porque um dos meus maiores desafios de atendimento foi uma menininha de 2 anos que era assim, imagina, pequenininha. Ela tinha um problema tão grave com comer, que ela estava a ponto de ser internada. Então, assim, É. ela chegou no nível que o médico falou: "Se ela volta aqui mês que vem do mesmo jeito, a gente vai internar, porque ela tá com tão baixo peso que ela tá desnutrida". Meu Deus. Então, imagina, a mãe chegou, assim, totalmente desesperada. Então, ele tem esse estilo de perfil, me parece, Isso. que é Uhum. capaz que pra demonstrar o ponto dele, ele pode ir até ao infinito Até mais o além, fim. Isso aí. entende? Sem medir consequências, ainda que isso que gere sofrimento pra ele. Uhum. Então, o que que você tem que fazer? Tipo, ali na hora da comida, você me falou assim, vai desligando, então, Sim. ligando, não é o que fazer. Você tá dando um tempo muito largo. "João, eu tô Hum. terminando a comida, quanto tempo você precisa pra terminar de assistir esse desenho?". E aí já vamos lá pra estratégia, né, de então coloca o seu tempo aqui e quando apitar eu confio que você vem pra mesa. Eu posso pedir para ele mesmo falar pra Alexa, que ele adora, né, adora Uhum, conversar com ela. Ele uhum. adora E é bem conversar com ela. simplesinho, o comando da Alexa é assim: "Alexa, 2 minutos", Tá. e ela sozinha já coloca, sabe. Então, aí você já deu a instrução inicial, beleza, 2 minutos. Aí a Alexa vai apitar, você espera que ele venha. Na primeira vez que acontecer de ele não vir, de não cumprir os 2 minutos, nesse mesmo momento você tem que ir lá e dizer: "Filho, a gente combinou que era 2 minutos, você pediu pra Alexa e infelizmente você não cumpriu, agora eu vou desligar a TV". E Hum. claro, vai acontecer o surto, mas você tem que estar preparada emocionalmente e saber assim: esse Sim. surto é necessário. E vai e não sim, não ele e a gente sabe que não vai acontecer esse surto mais de uma vez, né. É, tipo, a tendência assim, eu diria que 3 no máximo. É. Porque geralmente quando a gente tem uma mudança de atitude, assim, muito clara, que a criança percebe, é muito sutil, mas a criança percebe que a partir dali não tem mais negociação. Porque se você for Sim. percebendo, ele vai testando. "Ah, ela tá dizendo que eu tô indo, daí eu tô dizendo que tá sentando, aí tá dizendo que tá colocando", entende? Bem assim. Na cabeça Hã. dele, vou testando, porque ela ainda não veio aqui me buscar. Isso aí, é exatamente isso que ele pensa, é exatamente isso que ele pensa. É muito interessante, mas as Eu crianças vou são indo, ótimas porque observadoras. eu tô levando, porque ela nunca vem, ela sempre diz que tá vindo, que tá vindo, que tá vindo, eu nunca sei quando é que realmente ela tá vindo, né. Aham. E ainda mais você já fala o verbo no tempo indefinido. Isso aí.
vai desligando. O que que é desligando? Tipo, desligar 1 segundo. Então, usar as frases mais no imperativo, mas ao mesmo tempo que é imperativo, dando certo poder para ele. Sim. Então, sempre estar mesclando entre essas 2 coisas de eu tenho que ser muito direta e firme, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver o como que ele ganha certo poder nessa situação, pra gente conseguir também, deixar todo mundo feliz. E estar preparada para as primeiras batalhas, né, porque Sim. logicamente nas primeiras vezes não vai ser assim tão bonito, muito provavelmente vai ser mais complicado, ele vai, tentar manter o padrão dele, né, de tentar estancar o a vontade dele, mas você tem que estar preparada para manter aquilo que você falou. É, a gente fez isso com a hora de dormir. A Uhum, gente tem um problema enorme, assim, ó, do dia 1 que essa criança nasceu. uhum, Não é pior, não foi nem trauma, porque foi do dia, só se foi em outra encarnação, aham, porque foi do dia 1. Ele assim, ó, ele com 20 dias ele passou a dormir a noite inteira, 20 dias. uhum, O João nunca acordou de noite, nunca, uhum, nunca. Mas ele leva 1 hora e meia para dormir. Já passou por mais de 3 consultoras do sono, aham, tá, ninguém resolve. uhum, Até hoje eu não resolvi. Então, vou te contar qual é o problema, tá. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante dizer que o meu marido tem dificuldade, para dormir cedo, tá. uhum, Eu não gosto de dormir cedo, uhum, assim, a ponto de ser que nem o João, sabe. uhum, De a gente nó eu quando a gente estava namorando ainda, que tinha aquelas frescura, eu e o Carlos, a gente deitava, o Carlos ficava comigo ali, chegava a cair no sono, mas não, pegava e dizia: "Não, vou ter que acordar, eu tenho que levantar, porque a vida acontece", e o Carlos levanta e vai dormir às 2 da manhã, tá. aham, E o João é igual. Então o que que ele faz, tá, ele dorme na cama dele, tá, uhum, tudo certinho, eh, a gente a gente fez uma caminha do lado, né, tipo, puxa a caminha, ele quer que a uhum, gente fique junto, a gente fica ali com ele, né, e ele fica inventando coisa. uhum, Eu quero beber água, eu uhum, quero mais água, eu quero fazer xixi, eu quero fazer mais xixi, uhum, agora eu quero uma historinha, agora eu quero mais outra uhum, historinha. Aí dá a sensação de que ele tá tentando ganhar tempo com aquilo ali, sabe, uhum. ganhar Não, tempo. mas ele tá mesmo, não é só sensação. E esse é um problema bem grande que a gente tem, porque daí a gente não consegue ter vida, né, Mas se isso não praticamente. melhorou, ou você conseguiu montar uma estratégia pra melhorar um pouco isso? Olha, a gente, melhorei assim, nenhuma consultora conseguiu resolver, nenhuma, Tá. tá. Quem conseguiu resolver fomos nós, eu e o Carlos. Em primeiro lugar, eu saí de cena, porque chegava um momento em que eu estava muito irritada, e aí eu não Uhum, conseguia lidar com a minha irritação, eu saí de cena. O Carlos tem mais paciência, o Carlos entrou em cena. Então a gente descobriu uhum, que quais são as habilidades. O Carlos, por exemplo, não tem paciência para ajudar ele na hora, não tinha, agora ele come sozinho, mas na época que ele comia com a, né, que uhum, a gente dava, o Carlos não gostava, então a gente descobriu quem é que faz o que melhor, né. uhum, E o que que a gente tem feito, tá, a gente, vai ali, então assim, ele vai tomar quanto de água ele quiser, antes de deitar o Carlos leva ele para fazer xixi, uhum, e o Carlos conta uma história, e aí ele quer a mão, né, ele quer que uhum, segure a mão. E aí o Carlos faz assim, ó, toda vez que ele pede, que ele fala alguma coisa, o Carlos tira a mão, uhum. entendeu. Ó, Uma cara, toda ótima vez que tu estratégia. falar, toda vez que tu falar, a gente vai tirar a mão, porque Hum, tu tem que dormir. Aí ele uhum, acaba se vendo meio obrigado, só que ele não fecha o olho, entendeu. Ele diz assim: "Não, não vou fechar o olho, não vou fechar", até só que pra você ter uma ideia, Zu, ele é assim, ó, ele fala assim, ó: "Não quero dormir, não quero dormir, não quero", ele sabe, ele fica assim, ó, entendeu, não, ele chega a dizer: "Não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir, eu não quero, eu não vou, eu não quase uma vou". auto-hipnose. Isso. E aí daqui a pouco, claro, né, ele tá podre, né, porque daí ele entra no e aí dorme a noite inteira. Vocês já fizeram de perguntar pra ele por que que ele não quer dormir? Outro dia ele me disse, tá, outro dia, já perguntei várias vezes, Uhum, ele já me disse que porque quer brincar, uhum, ele já me disse que outro dia ele veio com essa de que tem medo do escuro, eu acho difícil, tá, que ele não parece ter, uhum, mas ele veio com essa, pode ser, mas nunca vi ele, sabe: "Ai mamãe", nunca, uhum. não sei.
Olha, sobre isso tem junto com o perfil dele já vem às vezes, É, se você fizer um exame pra níveis de melatonina e coisas assim, tu percebe que talvez ele tenha alguma alteração e talvez já é até genético, porque se teu marido tem isso, pode ser que ele tenha também. é, a gente pensou nisso. Tanto que a Pode gente não tem ser. por exemplo, assim, ó, o João não pode ir pra escola de manhã. Aham. Porque ele não consegue acordar. Não. Então, é que tem pessoas, eu fiz há pouco tempo eu estava com uma nutricionista que eu fiz um estudo um pouco sobre como eu funciono. Porque eu, por exemplo, hoje em dia faço jejum intermitente, só que eu não posso ficar sem comer de noite. Agora eu tranquilamente fico a manhã inteira sem comer e vou almoçar só 14h sem nenhum problema. Ah, eu sou ao contrário. É, então, e aí tem gente que é o contrário. E aí eu estava falando com a nutricionista e eu falei: "Ah, e a maioria dos nutricionistas pegam e falam que é ruim você comer à noite, né". Aí É. essa foi a primeira nutricionista que eu conheci que ela tem um olhar mais integral das pessoas, sabe. E ela falou assim: "É que depende, porque assim, a nossa genética ela também é muito de acordo com, sei lá, da onde a gente vem. Então, vamos dizer que a gente era lá de uma tribo aonde precisava caçar à noite. Porque de dia tinham animais muito ferozes e de noite era melhor caçar. Então, Ah, quem tu é precisava mais ficar ativo de noite foram a seleção natural que sobreviveu. ah, faz E ela sentido. disse: tem muito disso, que tem as pessoas que têm aquele ciclo circadiano para manhã e aquele para noite. E eu, por exemplo, se eu ficar sem comer de noite, eu passo mal. Mas se eu ficar sem comer até 2, 3 da tarde, É, eu sou ao tranquilo. contrário. Eu tranquilamente viro a noite trabalhando. Mas acordar às 6 da manhã para mim é uma Não. tragédia. Se eu precisar fazer, eu faço, mas não faço feliz. É mais ou menos eu e o Carlos, assim, né. Uhum, Eu preciso comer de manhã, não preciso comer de noite, uhum, né. O Carlos faz jejum também, uhum, intermitente, e de manhã também, assim, fica que nem uhum, tu disse, assim, uhum. até meio-dia, 2 da tarde sem comer, e a mesma coisa. É isso aí, exatamente. Então, aí tem muito disso. O problema é a gente achar que existe um funcionamento padrão, né. E aí É. talvez o teu filho pegou esse mesmo funcionamento. É, a Então gente tenta entender, assim, sabe, Zu. Então, por uhum, exemplo, eh, a gente também para de sofrer com isso, porque senão a gente fica sofrendo, né, a gente acaba meio que aceitando, né. Claro que, a uhum, gente estabeleceu regras, assim, pra hora de uhum. dormir e tal, né. A única coisa que a gente queria era que ele parasse de tentar negociar ali, porque é bem estressante, sabe. Tu tá ali, tu tá deitada, tu tá cansada e ele começa: "Não, mas agora eu quero água. Não, mas agora eu quero não sei o quê. Agora eu quero bã-bã-bã", sabe. A gente aceita que ele durma um pouco mais tarde, né. Então tenta já ir para a mesma estratégia, você não vai dar opções, você vai dizer: "Filho, escolhe 3 coisas que você quer antes de dormir. Preciso tomar água uma vez, preciso ir no banheiro uma vez, preciso escutar uma historinha". Eu não sei, né, eu tô dizendo, ele pode escolher Sim. 3 coisas e aí deixa ele escolher. Se você não cumpriu o combinado ou pedir mais do que um, eu não vou ficar com você no quarto. Ou a mesma estratégia que vocês fizeram de tirar a mão, Ou não vou ou sim, sabe. é, E eu acho que conforme ele for crescendo, daqui a pouco que ele começa a aprender a ler também, e dá pra tentar motivar, o problema é que quando a pessoa é muito ligada, é complicado. Então, você sempre vai ter que ter em mente que ele vai ter um comportamento parecido com o seu marido. O que que para o seu marido funciona pra ele dormir legal? hum, Então, assim, se fazer atividade física de alto impacto, já aproveita e bota no final da tarde, assim, o João para fazer aquela atividade física de matar, sei lá, uma isso. luta, O corrida, Carlos futebol, uma coisa assim de extenuante. não, a gente já tentou, só que o João também ele estava agora ele tá bem, mas antes ele era Uhum, bem tímido, sabe. Agora a gente vai tentar de novo, a gente já tentou de tudo, uhum. agora a gente vai tentar de novo, porque às vezes não dá pra desistir, né, tem que tenta um Não. tempo, daqui a 6 meses volta a tentar, então agora a gente vai tentar de novo. Sim, a história é a maturidade é um negócio que é aprendizado, e aprendizado é repetição. É, Então, a gente não pode ter a expectativa de que, porque deu errado uma vez, vai dar errado sempre, né. A gente tem isso que ir aí. tentando outras alternativas e tá, não funcionou nenhuma delas, então vamos voltar para inicial, vamos dar uma trocadinha Isso, aqui. não, assim, as crianças também evoluem, sabe, o João mudou um monte, assim, sabe. Então, nós vamos voltar a tentar. A gente tentou futebol, judô, um monte de coisa, mas aí ele tem muita vergonha, na verdade. Daí agora a gente vai tentar de Como novo que é com a essa academia. vergonha dele?
Ah, agora tá bem tranquilo, tá, guria, agora tá Uhum, bem tranquilo, agora nem dá pra dizer, tá. uhum, Antes era muito, hã, era muito assim de e isso é uma coisa, né, a sensação que eu sempre tive, é uma coisa interessante do João. Olha só, né, quando a gente vai pra escola, né, uhum, a gente vai receber a avaliação do João lá, aí a professora diz assim: "Não, o João é uma criança maravilhosa, só tem um problema". Daí eu acho a gente sempre acha que ele vai dizer: "Ah, ele é muito confrontador, né". uhum. Assim, ele é um saco de pancada, assim, ele não diz nada, ele aceita tudo, e ele tem uma coisa de que na escola ele não pode chorar, na escola ele tem que aceitar, na escola ele tem que obedecer. Menina, tá aí tua resposta. Chegamos à causa raiz. Qual é? Tudo que ele não gasta na escola, ele gasta com vocês em casa. Gasta o quê do quê, tu acha? Essa coisa de, na escola eu sou confrontada, sou apertado e tudo, e eu não consigo reagir. E dentro de casa eu tenho 2 pessoas de confiança onde eu reajo e eu sei que elas vão me aguentar. É, foi isso que eu pensei, tá. Uhum, Mas, assim, não com essas palavras, né, mas a gente sempre fica uhum. imaginando, né. Porque a guria não tem problema nenhum com ele na escola. Nada, Então, nada, nada, nada. eu acho que essas questões que você falou, por exemplo, do judô e tudo mais, de atividades físicas, assim, eu acho que tu tem que insistir. Porque tu tem que colocar ele numa situação onde ele justamente desenvolva isso fora de casa. Hum, Porque enquanto ele não conseguir ter coragem de ter esses confrontos fora, e às vezes isso está até relacionado com falas nossas mesmo, que a gente não percebe. Como, por exemplo, filho, você não pode bater nos amiguinhos. Filho, você tem que respeitar não sei o quê. Filho, você não pode fazer isso. E aí ele vai sentindo que fora de casa ele não pode fazer nada. Então, com a Bia aconteceu uma vez que teve uma menina numa situação, numa festinha, onde eu vi a menina bater nela. E aí eu, com a menina na frente, eu cheguei e falei: "Olha só, o que vocês estão fazendo não é legal. Eu vi você bater nela. Se você bater de novo, Bia, você tem o direito de se defender". sim, sim, isso eu falei pra Entende? ele. Isso não é incitar a violência. A questão é, ninguém deve ser saco de pancada de ninguém. É, Ninguém, não é aceitável uma pessoa apanhar, e ser obrigada a ficar calada, isso. porque isso destrói a autoestima da criança. A Sim, longo destrói. prazo, ela vai aceitando, 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 aceitando. Então, acaba que de um lado ela fica explosiva, por exemplo, dentro de casa, confronta com tudo, e do outro lado ela não consegue reagir. Isso aí, isso Então, aí. ele precisa aprender a se defender nos ambientes onde ele se sente vulnerável. Aprender a ser que legal isso aí. Porque em casa ele sente que ele é empoderado e ele pode ser, sabe? Vocês dão espaço para ele ser quem ele é. Como é que é aprender a se defender nos ambientes onde ele Ele se sente vulnerável. E eu tenho certeza que a partir do momento que você incentivar isso e até começar a colocar isso em palavras para ele mesmo: "Filho, fulaninho fez isso com você", ou principalmente fica pescando com a professora, sabe, tenta observar os ambientes, o que que eles fazem, pergunta para a professora: "Professora, o que aconteceu? Como é que você vê que é o relacionamento dele com os outros?". E você vai lá e fala: "Filho, eu descobri que tal pessoa fez isso com você, como que você se sentiu? Vamos pensar aqui, vamos organizar uma estratégia de como você poderia ter respondido". E faz um teatrinho mental de assim, tá, então o seu amigo fez isso, você se sentiu assim, ele falou assim, o que que você acha que você poderia ter falado que seria melhor? Que seria uma resposta mais forte, sabe, para não aceitar qualquer coisa. Então, claro, no começo isso vai ser completamente contrário ao natural dele, você vai ter que ficar planejando e montando tudo dentro da cabeça. Mas vai chegar um ponto que ele vai começar a ter tantas estratégias dentro da cabeça que ele vai poder começar a responder fora de casa. quando eu tento falar com ele, algumas vezes agora eu mudei minha estratégia, tá. Quando eu Uhum. tento falar com ele sobre o que acontece lá, ele diz assim: "Ah, eu não quero falar sobre isso". Ele gosta de desenhar? Gosta. Então pede para ele tentar desenhar o que aconteceu.
A historinha. A minha filha tinha muita dificuldade de falar também, e ela começou a ler muito gibi e coisas assim. Então é muito engraçado porque ela vai desenhando e ela ainda faz assim em quadros. Ela coloca quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro... E ela vai organizando o que aconteceu. Ela falou, aqui tal pessoa falou. E aí ela faz um negocinho de zangado em cima, assim, de gritando. Aí no outro ela fala, aí ela respondeu, aí a menina caiu. Tipo, e o desenho vai acompanhando como se fosse um quadrinho, sabe? Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a puxar. Filha, mas eu não entendi o desenho. O que aconteceu aqui? E aí eu fui puxando, puxando, puxando. Hoje em dia ela já desenha e já vem contar a história com o desenho. Demais. Não, tá. E isso pode ser uma estratégia que funciona. Mas é muito importante você puxar isso agora, que aí, tipo, antes dos 7 anos, porque depois disso, aí, a autoestima fica bem mais difícil de você ir recuperando e de você ir deixando ele se soltar Hum, mais. tá. Aí, olha, a gente tem tido essa da bala foi a última, assim, bem forte que a gente teve, sabe. Uhum, Mas essa do apanhar, daí o que que aconteceu, né, a professora aí como ele disse pra eu te falei pra ele: "Tu precisa te defender, então tu precisa uhum, fazer assim, né". E ele disse: "Eu não posso fazer assim, porque se eu fizer assim ele pode cair pra trás e a professora pode me xingar". E aí o que aconteceu foi que a professora falou pra ele fazer assim, uhum. e aí ele começou a fazer. A Então, professora disse pra ele claro que estão trabalhando com guri, que também bate, né, uhum, mas ela começou a falar pra ele que ele precisa aprender a se defender. E aí ela uhum, começou e como, aí deu o habeas corpus pra ele, né, uhum. aí ele veio e me contou. É muito importante isso, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente fica criando esse mundo muito ideal de, ai, não violência, não pode, É, bate na cara da outro lado. é. Gente, não é bem assim, não. Não, É assim que se constroem relações abusivas. A gente tem que ter um isso aí. mínimo de amor próprio, de entender das duas umas, ou a gente vira as costas e vai embora, só que na situação da escola não existe isso. Não, Ele não pode virar as costas e ir embora, ele vai ter que conviver ali na escola durante muito tempo ainda. Então, não estamos dizendo que tem que ir para uma agressão física, mas é que nem você falou, no mínimo você afastar a pessoa, você isso, aprender a pedir ajuda, você saber que você não tem que ficar quieto, que se a pessoa chegar perto de você, então dá um berro, faz um escândalo para ficar feio para aquela criança, entendeu? Mas ele tem que saber que ele tem o direito de se defender. isso aí. Não, é verdade. Isso é muito importante. Ingrid, espero que você tenha gostado. Eu não sei se você tem mais alguma dúvida, se você Não, gostaria de falar guria, mais foi desse assunto. maravilhoso, 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 amei. Vou Muitos sair insights. correndo aqui para ir falar com meu marido. Olha aqui. Uau! Bom, depois também ele vai poder assistir no YouTube, né? Isso. É verdade, vai ficar lá, né. Vai ficar lá. Ai, guria, muito obrigada. Foi muito legal. Muito Que legal. bom, Bah, fico muito feliz. Bom, eu muito queria agradecer a obrigada. todo mundo que assistiu até aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui. Se você também quer participar de um papo como esse, vocês podem se inscrever no formulário que está aqui embaixo. É sempre um prazer para mim. E, como eu sempre digo, vamos mudando a vida de uma criancinha de cada vez, isso me faz feliz. Um beijo Obrigada. enorme para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.